Fala, estudante! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Brasil Escola e eu, Pedro Ítalo, seu professor de matemática. Nessa aula nós vamos fazer uma introdução a números complexos. Então, enquanto roda a vinheta, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Bom, eu quero explicar para você o que é números complexos resolvendo essa equação do segundo grau. Essa equação quadrática aqui, porque acredito que é um dos principais motivos para ter surgido esse conjunto numérico. Quando você aprende a resolver uma equação do segundo grau, aqui no Brasil, né, nós chamamos de fórmula de Bhaskara, mas o nome correto é a forma quadrática, beleza? Você faz primeiro o deltinha lá, só que agora eu vou mais rápido, porque se você está vendo um número complexo, ou você está próximo do final do segundo ano, dependendo do colégio que você estiver estudando, ou próximo do final do terceiro ano. Então, Bhaskara, tu vai saber resolver, né? Então vamos aplicar o deltinha aqui, ó. Quem vai ser o nosso deltinha? O nosso deltinha vai ser b ao quadrado, só que o nosso b é menos 4. Então, b ao quadrado, menos 4, vezes o a, que seria 1, vezes o c, que seria 5. Então, olha o que vai dar. Menos 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 5 é 20. Então, nós vamos ter 16 menos 20. 16 menos 20, menos 4. Então, delta deu negativo. Deu 4 negativo. Aí, dependendo do jeito que você aprendeu isso aqui, você aprendeu que não tem resposta. Mas está errado, tá? Nós temos resposta, sim. Nós não temos resposta sendo um número real, porque a nossa resposta vai ser um número complexo. Vamos continuar a resolução. Depois que você fez isso aqui, você faria a fórmula de Bhaskara em si, não é verdade? Que ficaria x igual a menos b menos o b, só que o b é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, só que o nosso delta deu menos 4, então eu teria a raiz quadrada de menos 4, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que seria 1. Dessa forma, continuando, nós vamos ter menos vezes menos, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, que teoricamente eu ainda não sei, vou explicar para você agora, e 2 vezes 1, 2. Vamos resolver essa raiz quadrada de menos 4? Vamos aprender logo de vez o que seria um número complexo? Tá aqui, gente, ó, raiz quadrada de menos 4. Eu vou trocar esse menos 4 por uma multiplicação. Por uma multiplicação de um número que eu saberia resolver a raiz e outro que eu não sei ainda. Eu vou trocar esse menos 4 por 4 vezes menos 1, tá? 4 vezes menos 1 não é menos 4? Ok. A raiz quadrada de 4, se isso é uma multiplicação, eu posso separar as raízes. Ficando raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de 4 eu sei. É 2. 2 vezes a raiz quadrada de menos 1. Então, observe que o grande problema de se ter uma raiz de índice par e o radicando negativo é a raiz quadrada de menos 1. Então, sabe o que nós vamos fazer? A esse cara, nós vamos dar o nome de unidade imaginária. Nós vamos chamar esse carinha aqui de I. I. Ele vai ser a nossa unidade imaginária. I vai ser igual a raiz quadrada de menos 1. Portanto, qual que é a raiz quadrada de menos 4? 2. I. 2. I. Essa seria a nossa resposta da raiz quadrada de menos 4. Vamos mais um exemplo aqui, só para tu pegar os paranauê, para não ficar perdido. Vamos supor que aparecesse para você raiz quadrada
de menos 16? Bom, não é um número real, é um número complexo. Então tu vai lá e faz. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Mas aqui é um número negativo. 4i. Qual que seria a raiz quadrada de menos 25? Pensa aí, o que seria a raiz quadrada de menos 25? Exatamente, 5i. Então, o nosso i ao quadrado é a raiz quadrada de menos 1. Então, agora eu vou terminar o exercício. Olha aqui para você ver, ó. Raiz quadrada de menos 4. Eu acabei de fazer os cálculos para você e te mostrar que é 2i. 2i. Se aqui está sobre 2, eu posso dividir todo mundo por 2. Então, quem que vai ser a nossa primeira raiz? O nosso x'. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, 2 mais 1i. Ou 2 mais i. E quem que vai ser o nosso chus duas linhas? O nosso chus duas linhas vai ser 4 dividido por 2, 2. Só que eu fiz um para mais, agora eu faço o outro para menos. 2i dividido por 2, i. Então, essas são as respostas dessa equação do segundo grau. Então, quando você tem uma equação quadrática que o delta dá negativo, não quer dizer que você não tem resposta. Quer dizer que você não tem resposta real, porque essa resposta é um número o quê? Complexo. Então, o que vai ser, gente? Um número complexo. Um número complexo vai ser todo número que vocês conseguirem escrever ele dessa forma aqui, ó. Z, a gente chama esse Z de número complexo, igual a mais bi, com A e B pertencente aos reais. Isso é um número complexo. Esse númerozinho aqui, ó, ele é chamado de parte real. E esse meu Bzinho aqui é a minha parte imaginária. Nesse exemplo aqui, ó, quem que é minha parte real? É o 2. Quem que é a minha parte imaginária? É o número que acompanha o i. No caso, seria 1 positivo. Nesse meu outro número complexo, quem que é a minha parte real? É o 2. Quem que seria a minha parte imaginária? É o coeficiente, é o número que acompanha o i. Então, menos 1. Então, isso seria a minha parte imaginária. Então, vamos anotar isso aqui? Esse meu A, ele é a minha parte real e o meu B, a minha parte imaginária, tá bom? Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Cadê tu? Rosinha. Tá aqui, ó. Quem que vai ser o B? Esse meu B, ele vai ser parte imaginária, ok? Parte imaginária. Parte imaginária. E quem que vai ser o nosso A? O nosso A vai ser a parte real. Mas talvez, se você está procurando esse vídeo, talvez você já viu. Vou sair aqui para você já começar a tirar o seu print aí, seu primeiro print. Você já viu alguma coisa diferente. Você deve ter visto que i ao quadrado é igual a menos 1. Provavelmente o seu professor te ensinou desse jeito, que i ao quadrado é igual a menos 1. Mas ele está certo, gente. Ele está certo, tá bom? Ele está certo. Por que i ao quadrado é menos 1? Porque se eu adotei o meu i como raiz quadrada de menos 1, sendo a minha unidade imaginária, eleva ambos os lados ao quadrado. O que nós vamos encontrar? Que i ao quadrado, se eu simplificar aqui, ó, é menos 1. Então, o que é número... O que é raiz quadrada, né? O que é raiz quadrada de um número? É você pensar aquele número e elevar ao quadrado que dá ele, né? Por exemplo, raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado é 81. Raiz quadrada de menos 4 é 2i. Se eu pegar o 2i e elevar ao quadrado,
tem que dar menos 4, porque senão a resposta é errada. Raiz quadrada de menos 16 não é 4i? Porque 4i ao quadrado tem que dar menos 16. Vamos ver se está certo? Vamos ver se isso está certo? Olha só. Olha aqui, ó. 2i, tudo isso ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. I ao quadrado. Só que pela nossa unidade imaginária, i ao quadrado vale menos 1. Então eu teria 4 vezes menos 1. O que é 4 vezes menos 1? Menos 4. Então a raiz quadrada de menos 4 é 2i. Raiz quadrada de menos 16 não é 4i? Se eu fizer 4i ao quadrado, tem que dar menos 16. 4 ao quadrado, 16. I ao quadrado. Só que o nosso i ao quadrado é menos 1. 16 vezes menos 1, menos 16. Olha lá, bateu. E eu tenho certeza que o 5i também ao quadrado, isso vai dar 25. Beleza? Menos 25, na verdade, né? Tira o seu printzinho aí, que a gente vai fazer uns prints por etapa. Então, o que é um número complexo? É todo número que você consegue escrever ele na forma A mais BI, onde esse A é a parte real e esse B é a minha parte imaginária. Se eu tenho um número que ele tem apenas parte real, por exemplo, ó, se eu tenho um número que tem apenas a parte real, vamos colocar aqui Z igual a 3. 3 não é um número real? Então, se ele tem apenas a parte real, ele não tem a parte imaginária, significa que ele é chamado de real puro. Isso aqui é um real puro. O que é um número real puro? É quando a minha parte imaginária é zero. Não tenho a parte imaginária. Então, um número, ele é real puro quando o quê? Se somente se a parte imaginária for zero. Agora, olha esse nome aqui, ó. Olha esse outro número complexo aqui. Vamos colocar ele aqui de outra cor aqui. Colocar de laranja. Z igual a 2i. Está vendo que ele não tem parte real? Está vendo que a parte real dele é zero? Então, esse número, ele é chamado de imaginário puro. Imaginário puro. O que é um número imaginário puro? Isso só vai ser possível se a minha parte real, que é o A, for zero. Então, ele é real puro quando ele só tem parte real e ele é imaginário puro quando ele só tem a parte imaginária. Esses meus dois números aqui, ó, ele tem parte real e parte imaginária. Então, ele é um número complexo misto. Ele tem a parte real e a parte imaginária. Essa escrita que está aqui, ó, essa escrita Z igual a A mais BI é o que nós chamamos número complexo na forma algébrica. Beleza? Número complexo na forma algébrica. Então, quando eu tenho Z igual a A mais BI, essa forma que ela está escrita é a forma algébrica de um número complexo, tá bom? Beleza, então vou sair aqui, tira o seu print, porque agora é a hora de nós resolvermos o exercício modelo, fechou? O número complexo Z igual a x mais x ao quadrado menos 4i é real se e somente se... Pessoal, então olha só, eu quero que esse número complexo aqui, ó, ele seja um número real, ou seja, ele seja um real puro. Para ele ser um número real puro, a parte imaginária tem que ser zero. Pessoal, é como se eu escrevesse assim, ó. É como se eu escrevesse que esse número aqui, ó, como eu estou generalizando, Z igual a A mais BI, é como se eu colocasse assim, ó, que esse número complexo só tem a parte real. E o que é um número imaginário puro? Quando a parte real vale zero. E a minha parte imaginária tem que ser diferente de zero, né? Deixa eu colocar isso aqui, porque isso também é importante.
e a parte imaginária tem que ser diferente de zero. Então, o que que isso quer dizer? Que ele tem que ser um número da forma z igual a bi. Ele só tem a parte imaginária, beleza? Então, se eu quero que esse número seja um número real puro, o que que tem que acontecer? Tem que acontecer que essa parte imaginária tem que ser zero. Essa parte imaginária tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar e vou escrever, ó, chus ao quadrado menos 4 tem que ser igual a zero. Você vai resolver isso normalmente. 4 está negativo, vai para lá positivo. Então fica x ao quadrado igual a 4. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, né? Você vai ter que o x é o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 4. E x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, o que que isso vai dar? Que o x tem que ser mais ou menos 2. Ele tem que ser um desses dois valores. Então, para a nossa resposta ser um número real puro, nós temos que o x tem que ser igual a 2 ou que o x igual a menos 2. E aí nos levaria a marcar então a letrinha B. Letra B. Fechou? Vou sair daqui para tu tirar o seu print, porque nós temos algumas coisinhas ainda para falar. Falta duas coisinhas, fechou? Não sai não, porque eu tenho certeza que você vai continuar entendendo o que é um número complexo. A próxima parte que eu tenho que te explicar é essas potências de I aqui, ó. E para te explicar melhor, né, já vou jogar o exemplo 2 aí para essa questão aí, que é o na FESO, lá do Rio de Janeiro. Joga aí para mim, produção. O que tá perguntando ela? Simplesmente, qual é o valor de I elevado a 1996? Bom, para você saber o que vai ser I elevado a 1996, você precisa saber as potências de I. E a única coisa que eu te expliquei até agora é que a nossa unidade imaginária é a raiz quadrada de menos 1, certo? Na verdade, não foi a única coisa. Eu expliquei o que é um número complexo na parte algébrica, que ele tem parte real e parte imaginária, o que é um real puro, o que é um imaginário puro, e o que é a nossa unidade imaginária, que é I igual a raiz quadrada de menos 1, que é a mesma coisa que I ao quadrado igual a menos 1, certo? I ao quadrado é igual a menos 1. Isso aqui eu já te expliquei. E só com essa potência a gente consegue resolver isso aqui. Vamos pensar um pouquinho? Se I ao quadrado é menos 1, gente, o que seria I elevado a zero? I elevado a zero. I elevado a zero. Você aprende que todo número elevado a zero, diferente de zero, é 1. Então aqui não vai mudar. I elevado a zero é 1. I elevado a zero é 1. O que seria I elevado a 1? Bom, você aprende também que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, I elevado a 1 seria I. I ao quadrado menos 1. E o que seria I elevado ao cubo? I elevado ao cubo, o que eu posso fazer? É a mesma coisa que I ao quadrado vezes I. Ó, I ao cubo é I ao quadrado vezes I. Repetiria a base, somaria os expoentes, certo? Então é a mesma coisa que menos 1 vezes I. E o que é menos 1 vezes I? Menos 1 vezes I é menos I. Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos continuar mais um pouquinho? O que seria I à quarta? I à quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Então é menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Vamos continuar. I à quinta. O que seria I à quinta? I à quinta é I à quarta vezes I elevado a 1. Então é 1 vezes I, 1 vezes I. I. Tu já pegou o macete? Ainda não. Mais um então. E a sexta? E a sexta? Gente, eu posso falar que I à sexta é I à quinta vezes I elevado a 1. Ok?
Ou seja, I vezes I. E I vezes I é I ao quadrado. E I ao quadrado é menos 1. Então I à sexta é menos 1. I à sétima. O que vai ser o I à sétima? Se você pensou em menos I, você está certo. I à sétima é menos I. Por quê? Eu posso pensar que o I à sétima é o I à sexta vezes I elevado a 1. Então é menos 1 vezes I. Menos 1 vezes I, menos I. Pronto. I à sétima é menos I. Acho que tu já entendeu, né? Que I à oitava é 1. Que I à nona é I. Que I à décima é menos 1. Que I elevado a 11, a 11ª potência, é menos I. Ah, professor, então vai ser sempre essa a sequência? 1I menos 1 menos I? 1I menos 1 menos I? Sim. Observe que a nossa sequência, ela está repetindo de 4 em 4. 1I menos 1 menos I. 1I menos 1 menos I. 1I menos 1 menos I. Está repetindo de 4 em 4. Então, para eu saber I elevado a 1996, basta eu pegar o 1996 e dividir por 4. Basta fazer isso. Olha só. Pego o 1996, divide por 4. Vou pegar o 19. 4 vezes 4, 16. Sobram 3. Baixou o 9. 9 vezes 4 dá 36. Sobrou 3. Baixa o 6. 9 vezes 4, 36. Sobrou nada. Sabe o que eu tenho certeza, então? Que I elevado a 1996 é a mesma coisa que I elevado ao resto. I elevado a 0. Por que eu tenho certeza disso? Gente, olha o I à décima. Pega o 10. Divide por 4. Dá 2. Sobra 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que I elevado a 10 é a mesma coisa que I elevado ao resto. O resto da divisão por 4, que I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Pega o 11. Pega o I elevado a 11, quer ver? Pega o 11. Divide por 4. Dá 2. Que dá 8. Sobram 3. Viu só? O que isso quer dizer, então? Que I elevado a 11 é a mesma coisa que I elevado a 3. E o que é I elevado a 3? Menos I. Então, I elevado a 11 é menos I. Se I elevado a 1996, eu peguei o 996, dividi por 4, sobrou 0, então é a mesma coisa que I elevado a 0. E o que é I elevado a 0? É 1. Então, I elevado a 1996 é 1, o que nos levaria a marcar a letra A. 1. Ah, professor, então quer dizer que eu precisava dividir todo o 1996? Claro que não. Né? Você aprende em critério de divisibilidade que basta você olhar para os dois últimos números. Basta você pegar os dois últimos números e dividir por 4. Então aqui eu não precisava pegar todo o 1996. Bastava eu pegar quem? Os dois últimos. 96. 96 dividido
por 4. Eu vou adiantar um pouco as nossas contas, tá bom? Isso aqui vai dar 24, que dá 96, sobra nada. Então é a mesma coisa que i elevado a zero. Ah, pessoal, então quer dizer que se aparecer assim pra mim, ó, i, vou fazer aqui mesmo, vou fazer aqui embaixo aqui, porque eu vou usar esse espacinho aqui pra fazer uma outra coisa com vocês. Vamos supor então que apareça assim, ó, i elevado a 1.934.722. O que é isso? O que vai dar? I elevado a 1.934.722. Basta eu pegar esse expoente e dividir por 4. Mas quem que eu vou pegar? Os dois últimos. Não preciso dividir tudo. Basta pegar os dois últimos pelo critério de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, por isso que eu vou pegar apenas o 22. 22 dividido por 4 dá 5, que dá 20. Sobra 2. Você está vendo que sobrou 2? Então, i elevado a 1.934.722 é a mesma coisa que i elevado ao resto que sobrou na divisão por 4. I elevado a 2. E o que é i elevado a 2? É menos 1. Lindo, né? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. O porquê que você fica dividindo por 4 e tudo mais. Então, isso aí, pessoal, isso aí é o que nós chamamos de potências de i. Agora, a última coisinha de introdução de números complexos. Ficou grande, né, a aula? Mas valeu a pena você ficar até aqui. Continua mais um pouquinho. Olha só, o próximo tópico que nós vamos falar é sobre o plano de Argand-Gauss. Argand-Gauss. Plano de Argand-Gauss. Vamos lá? O plano de Argand-Gauss é você representar um número complexo no plano. Você aprende plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, você aprende que é um sistema de eixos coordenados perpendiculares entre si. Olha lá, ó. Perpendiculares entre si. Ou seja, se cruzam formando um ângulo de 90 graus. E aí você aprende que o eixo que está na horizontal é o eixo x. Que no plano de Argand-Gauss, sabe o que vai ser? O eixo real. O eixo real. Que nós vamos colocar simplesmente a letra R. Tá? Eixo real, letra R. E o nosso eixo vertical, lá no plano cartesiano, é o eixo Y. Aqui pra gente vai ser o eixo imaginário, que nós vamos representar simplesmente pela letrinha IM. Imaginário. Então, num número complexo, a gente não tem a parte real e a parte imaginária? A parte real a gente vai marcar aqui e a parte imaginária a gente vai marcar aqui. Por exemplo, se eu tiver um número complexo, vou generalizar o negócio, tá bom? Vou generalizar. Se eu tiver um número complexo da forma z igual a mais bi, z igual a mais bi, o a não é a parte real, então eu viria aqui e marcaria a parte real. O b não é a parte imaginária, então eu viria aqui e marcaria o b, a nossa parte imaginária. Assim como lá no plano cartesiano, eu não teria esse ponto aqui? Pois é. O vetor que sai da origem e vem para cá é o nosso número complexo. Esse é o nosso número complexo. O z. Interessante, né? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo sobre isso? Bom, como eu quero fazer um exemplozinho maior, eu vou usar a minha régua, né? E aí a produção vai fazer aparecer pronto aqui já para vocês. Então, nós vamos representar aqui agora, ó, esses 5 números complexos no plano de Argand-Gauss, beleza? Vou representar os 5 números complexos no plano de Argand-Gauss. Observe que o meu número complexo Z1, ele é 2 mais 4i. Só para deixar bem claro para você, é como se eu escrevesse assim, ó,
2 e 4. Como se fosse par ordenado. Só que não é par ordenado de plano cartesiano, é do plano de Argand-Gauss. A nossa parte real vale 2, a nossa parte imaginária vale 4, certo? Então a junção, ou seja, esse pontinho aqui, ó, se eu vier aqui e ligar esse número complexo, ligar ele aqui, ó, fazendo o vetorzinho, esse seria o meu número complexo Z1. Viu só? De novo. Z2, menos 4 mais 3i. Menos 4 mais 3i, gente, é como se eu colocasse assim para você, ó. Menos 4 e 3. É um número complexo Z2. Então eu já sei que é o plano de Argand-Gauss. Então a minha parte real é menos 4. 1, 2, 3, 4 negativo. E 3 positivo. 1, 2, 3. E 3 positivo. Então esse pontinho aqui, ó. Eu venho aqui. Esse seria o meu número complexo Z2. E o meu número complexo Z3, que é só 3i. É como se eu colocasse a parte real valendo 0, porque não aparece, ele é um imaginário puro, e a parte imaginária 3. Então, se você fosse marcar esse plano aqui, esse ponto no plano de Argand-Gauss, parte real valendo 0 seria no meio, parte imaginária valendo 3, eu subiria até aqui o 3. Então, isso aqui seria o meu número complexo Z3. E o meu número complexo Z4? Como que seria meu número complexo Z4? É a parte real, ele é um real puro, tá vendo? É a parte real valendo menos 3 e a parte imaginária valendo 0. Então, onde seria o menos 3 para a parte real? Seria aqui. E o 0 para a parte imaginária? Continuaria aqui. Então, se eu fizer isso aqui, ó, esse seria o meu número complexo Z4. E o meu número complexo Z5? Meu número complexo Z5, parte real valendo 0, parte imaginária valendo menos 3. Então, 0 e menos 3. 0 para real, 1, 2, 3 para a parte imaginária, negativo, né? Então, ficaria exatamente aqui em cima, ó. Ficaria até aqui assim, ó. Olha lá, seria isso aqui, tá? Tô fazendo mais grosso aqui para você conseguir diferenciar do eixo. Esse seria meu número complexo Z5. Então, isso é a representação no plano de Argand-Gauss. Agora, para a gente finalizar, só está faltando eu encontrar o módulo desse número complexo. O módulo desse número complexo. O módulo desse número complexo Z. Como que eu vou calcular isso? Se você observar, aqui dentro nós temos um triângulo retângulo, aonde esse tamanho vale A e esse tamanho vale B. É só aplicar o teorema de Pitágoras. Só aplicar o teorema de Pitágoras. Se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, módulo de Z ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Por isso que nos livros aparecem assim para vocês, ó. Se aqui está ao quadrado, você joga para lá a raiz quadrada. Vou sair aqui só para ficar mais fácil para escrever para vocês. A ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o módulo de um número complexo, que em alguns livros é chamado de ρ. O que é o módulo? Saindo para você tirar o seu print, ó. O que é o módulo de um número complexo? O que é o ρ dele, né? É você fazer a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular o módulo do número complexo Z1, ó, módulo do número complexo Z1, ou seja, o ρ dele, o que eu vou fazer?
raiz quadrada dá parte real ao quadrado, 2 ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado, 4, 4 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 16. 4 mais 16, 20. Raiz quadrada de 20. E o que é a raiz quadrada de 20? Raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Então, esse seria o módulo desse número complexo. Vou fazer bem aqui no meizinho, aqui, ó. O módulo do meu número complexo Z2. Módulo de Z2. O que seria o módulo de Z2? Raiz quadrada da parte real ao quadrado, menos 4 ao quadrado, mais parte imaginária 3, 3 ao quadrado. Ficou um pouquinho sobrecarregado o quadro, né? Cheio de informação. Mas é isso aí, porque o Titi está fazendo uma aula muito completa para você. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então o módulo do número complexo Z2 seria 5. Olha aí, vou sair mais uma vez para tu tirar o seu print. E aí, galera, não fica só no print não. Tá? Se for preciso, assista a aula novamente, faça suas anotações, porque isso é muito importante. Então, nessa aula de hoje, eu falei para vocês a forma algébrica de um número complexo, o que é um número complexo, beleza? O que é um número real puro, imaginário puro. Olha o tanto de informações. Fiz com você potências de I, fiz com você plano de Argand-Gauss e fiz com você o módulo de um número complexo, que é o Rho. Eu fiz 6 assuntos com você nessa aula. Isso é a nossa introdução de números complexos. Porque para você dar conta das partes posteriores, você tem que saber isso aqui. Você tem que compreender esses raciocínios que eu apresentei aqui para vocês. Fechou? Bom, meu nome é Pedro Ítalo. Não se esquece de deixar o seu like para ajudar a gente, de se inscrever e ativar o sininho. Vai lá embaixo, deixa seu comentário que eu vou estar te respondendo. No mais, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, obrigado!